Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração a Deus e eu quero convidar você a fazer parte deste culto. Você está aí na sua casa, mas chame os seus familiares e a partir desse momento não deixe que nada interfira, porque nós estamos prestando um culto ao Senhor. Eu quero convidar você para, nesse primeiro momento de culto, abrir a sua Bíblia no texto de Isaías capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Você pode acompanhar a leitura com a sua Bíblia ou pela transmissão. Façamos a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém, irmãos. Nós vamos agora cantar o hino de número 11, o hino Trindade Santíssima, e após esse canto nós vamos orar. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tua
tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos no nome de Jesus te dar graças por esse momento em que nós podemos cultuar ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, na sua bondade, alcance os corações que estão acompanhando essa transmissão, que a tua presença seja real em cada lar, em cada casa, em cada coração que está participando deste culto, Senhor. Recebe este culto que é para ti, e é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Queridos, é muito interessante que Isaías, quando teve a sua visão, ele diz no versículo de número 5: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuro. Ele já havia dito no versículo de número 3 que Deus era santo, santo, santo. E agora, no versículo de número 5, ele diz que é um homem impuro, de lábios impuros. É exatamente isso que acontece quando nós contemplamos um Deus que é santo. Nós logo percebemos o nosso pecado. Deus é santo e nós somos pecadores. Nós damos graças a Jesus, porque em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. E agora eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor e pedir que Ele perdoe os seus pecados. Vamos fazer isso? Curve a sua cabeça e esteja orando nesse momento. Oremos. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, nós somos homens pecadores, falhos, e nós temos cometido pecados contra o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use de misericórdia para conosco e derrame sobre nós aquela graça que perdoa, Senhor. Ó Deus, visita cada irmão, cada irmã que nesse momento está reconhecendo o seu pecado e está pedindo perdão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre esse coração aquela paz que excede o entendimento, para que esse coração, ó Deus, ele possa descansar no Senhor, sabendo que em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. E nós oramos assim em teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, cientes de que nós fomos perdoados em Jesus, eu quero convidar você a cantar. Nós vamos começar cantando o hino 115, o hino Unido com Cristo, que tem no seu coro as seguintes frases: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cantemos este hino. Cristo unido na morte da cruz, deu nossas bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa
Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me otorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me otorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me otorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Como é maravilhoso, queridos, cantar ao Senhor, declarar ao Senhor que Ele é o nosso Deus e nós somos parte do seu povo. Nós vamos agora cantar 2 cânticos. Nesse primeiro cântico nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Deus tem sido maravilhoso para com a sua igreja. E mesmo nesse momento de pandemia, de afastamento, Deus continua nos abençoando e nós temos honrado os compromissos que a igreja tem. Louvado seja Deus, irmãos, Ele tem colocado fidelidade nos nossos corações. Nós vamos cantar esses 2 cânticos e após cantarmos o segundo cântico, eu estarei orando, consagrando os dízimos e ofertas. Ao Rei que é digno, eu danço, me
és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 aplauda o Senhor, aleluia. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Diga isso bem forte nessa noite. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Senhor Jesus,
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, no nome de Jesus, te dizer da nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar os recursos necessários para o andamento da tua obra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo nesse momento de afastamento, de pandemia, nós estamos conseguindo, Senhor, honrar os nossos compromissos com os nossos missionários, com os pastores, com o andamento da construção do templo, Senhor, e todas as nossas responsabilidades. Nós temos, ó Deus, continuado a mandar as verbas presbiteriais, o dízimo ao Supremo Concílio. Então, Senhor, nós te damos graças, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. Ó Deus, aqueles irmãos, ó Pai, que durante a semana depositaram os seus dízimos e ofertas, nós consagramos agora, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida deles e abençoa esses recursos, ó Pai. Que possa se multiplicar, Senhor, no caixa da tua igreja, para que a tua igreja, ó Deus, possa alçar voos ainda mais altos. Continuas conosco, nós consagramos esses dízimos e ofertas no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, hoje quem vai nos trazer a palavra é o reverendo Francisco. Eu estive pregando há alguns domingos atrás uma série de mensagens e agora nós começamos uma série de mensagens com o reverendo Francisco. Pastor Francisco, que Deus o abençoe, e eu estarei daqui acompanhando a mensagem do irmão naquela certeza de que Deus há de alimentar a sua igreja. Que Deus o abençoe. A palavra é com o irmão. Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto que hoje à noite Deus colocou em nosso coração para trazer a nossa querida IPAC é um assunto que não tem se falado muito mais nele nas nossas igrejas no tempo atual. E eu queria convidá-los para abrirem comigo as vossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Convido você, abra aí comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vou ler do versículo 13 até o versículo 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes, ou melhor, anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, : sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, no precioso nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta hora a iluminação do teu Santo Espírito para a tua palavra que vai ser anunciada. Abre os nossos corações e dá-nos um coração ensinável para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nesta noite eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, este é o assunto de hoje à noite. Sede santos, porque eu sou santo. Não vos amoldeis à vossa velha maneira de viver, a vida que tinhais antes de conhecer o Senhor. E eu me lembro de um tempo que havia nas pregações dominicais, nos ensinos das nossas escolas dominicais, uma ênfase, para alguns talvez até exagerada, em usos e costumes. E algumas igrejas até chegavam a chamar este tipo de pregação ou de ensino de culto de doutrina.
que ensinava como se vestir, como se comportar, como o cristão deve ser, como o cristão deve viver. E eu lhes diria nesta noite que tudo isto faz parte de uma vida de santidade também. Mas uma vida de santidade, ela é muito mais profunda. É algo muito mais comprometedor. É algo que diz respeito à nossa relação com Deus e da relação de nosso Deus conosco. É algo que está diretamente relacionado com a nossa submissão e obediência à palavra do Senhor. Lembro-me que lá no início do meu pastorado, se encontrasse algum irmão sentado em algum bar, tomando um refrigerante, era possível até ele ser chamado no conselho da igreja para explicar aquele seu comportamento. Até assistir um filme, eu lembro muito bem desse tempo. No início do meu pastorado, não sei se porque não existiam muitas salas de cinemas, muitos shoppings, nem os cinemas, os filmes que se tem hoje na nossa própria casa, alguns deles, ou a maioria deles até indecentes, que jamais deveríamos estar como filhos de Deus, os vendo e alimentando a nossa alma, o nosso viver com esse tipo de material. Mas santidade não é só isso, é algo mais profundo, é algo mais comprometedor. Diz respeito à minha relação com Deus e da relação do meu Deus também comigo. E este assunto é abordado desde os primeiros capítulos das Escrituras Sagradas. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, logo eles se esconderam, porque eles sentiram que o pecado que cometera os separava de Deus. Infelizmente, este assunto não ocupa mais a maioria dos púlpitos, das pregações dos nossos dias, até porque ele não dá ibope, ele não prende a atenção de ninguém, é algo do passado, é algo ultrapassado. Mas eu queria nesta noite, amados irmãos, voltar um pouco e refletir com os meus irmãos sobre esta herança de santidade cristã. Nós somos um povo chamado para sermos santos, isto é, separados para Deus, algo que Deus separa. E em toda a história da Bíblia, até no templo existiam aqueles materiais especificamente separados para o serviço cristão. Hoje a Bíblia diz, na nossa realidade, e nesta nova dispensação da graça, que não é menos responsável, que não nos responsabiliza menos diante do nosso Deus, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E Paulo, na sua famosa epístola aos Romanos, em vários momentos ele trata do assunto. Ele trata de justificação pela fé no capítulo 5, mas quando ele chega no capítulo 6, ele trata da questão do pecado e dos nossos membros que devem ser separados e servir para o nosso Deus, para a santidade de vida que o nosso Deus exige de cada um de nós. Houve um tempo, e eu quero rapidamente considerar aqui alguns pensamentos com os meus amados irmãos, mas houve um tempo em que todos os cristãos enfatizavam a realidade desse chamado de Deus para termos uma vida, ou para vivermos, melhor digo, uma vida de santidade. E havia um entendimento e até uma ênfase no assunto. Não só isso, também se falava dos recursos que Deus nos oferece para termos uma vida de santidade.
os meios que Deus nos oferece para viver uma vida santa. Ainda ontem eu conversava com um irmão numa live que eu fazia com uma outra igreja, que o seguir a Cristo implica com o reino de Deus entronizado em nossos corações. E é tudo que Deus quer de nós. Tudo que Deus pede de nós é a entrega dos nossos corações. Deus proveu a palavra de Deus, este meio maravilhoso que nós temos, onde Deus expressa de forma cristalina, clara, contundente, desde o primeiro capítulo das Escrituras até o último, nos dando a orientação, eu diria, o manual do fabricante e o manual também de como nós devemos viver. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Lamentavelmente, a maioria dos cristãos modernos nem leem a Bíblia mais. E nós temos até muitos recursos. Ela está aí no seu celular, ela está aí na sua frente agora, de forma online. Mas quantas vezes você leu a Bíblia nos últimos meses, nesses últimos dias? Quantas vezes você meditou, como diz lá o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você é este homem? Você é esta mulher? Lamentavelmente, os protestantes, como éramos chamados no passado, os evangélicos agora, em particular, nós vivíamos diante destas exigências divinas, de uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Os puritanos, por exemplo, insistiam que toda a nossa vida e relacionamentos precisam tornar-se santos para o Senhor. O grande pregador metodista John Wesley, ele afirmou que o mundo que Deus levantou, e ele estava com a sua cabeça, com o seu coração focado no metodismo, foi para comunicar a santidade bíblica para toda a terra. Mas, na verdade, Deus nos levantou para viver uma vida santa. O apóstolo Pedro, mais à frente na sua epístola, ele diz: vós sois raça santa, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio santo. Nós somos os sacerdotes. E esta ênfase permeou, meus queridos irmãos, os cristãos do Novo Testamento, os cristãos do Velho Testamento que eram comprometidos com Deus, permeou os reformadores, permeou a vida dos puritanos e permeou até a vida dos santos, dos líderes da Igreja Católica, como Teresa d'Ávila, por exemplo. Ela era uma mulher que enfatizava a vida de santidade. Inácio de Loyola, ele enfatizava uma vida de santidade. O que João Wesley claramente afirmou ou ensinou, meus queridos irmãos, foi que nós precisamos ter uma vida de santidade, de entrega completa ao nosso Deus, e que se assim não vivermos, o nosso culto não tem valor algum diante de Deus. É lamentável que tenhamos esquecido esta santa doutrina. Santidade prática. A santidade que nos garante os céus, esta independe de nós. Nós a temos
em Cristo Jesus, que levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Mas eu estou aqui a me referir à santidade prática. E infelizmente, nós temos esquecido de viver uma vida de santidade. Nós temos nos esquecido que os nossos olhos precisam ser santos, que a nossa mente precisa se ocupar das coisas do alto, das coisas que são de cima. Nós temos que nos ocupar e pensar que nós somos, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e devemos deixar para trás as coisas velhas, as coisas antigas. Nós devemos viver o que Paulo ensina quando escreve a sua carta, a sua profunda e maravilhosa carta aos Romanos, dizendo que nós devemos nos oferecer os membros do nosso corpo a Deus. Mas infelizmente nós nos esquecemos deste chamado divino. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu também, nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. Esse tempo é um tempo propício a voltarmos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, voltarmos para os joelhos e redescobrir este comprometimento que passa por toda a nossa maneira de viver, que passa sim pelo nosso comportamento, que passa sim pelo filme que vejo, que passa sim pelas roupas que visto, que passa sim de como eu uso o dinheiro que Deus coloca nas minhas mãos, como eu uso o meu tempo, como eu trato a minha família, como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu vizinho, como eu trato aquele que está caído à beira do caminho, como eu trato o pecador que não tem Cristo e está ali no mundo da perdição. Esta santidade de Deus exige de nós comprometimento em todas as áreas, é uma abordagem completa. E eu começaria dizendo, meus queridos irmãos, que nós precisamos, eu queria colocar como um ponto de observação nesta palavra de reflexão hoje à noite, que nós precisamos retornar às antigas verdades da Bíblia. E tomar a Bíblia como assim nós professamos como regra de fé e prática. E prática tem a ver com o que eu faço, tem a ver com as minhas ações, tem a ver com o que eu penso. Devemos, em segundo lugar, encorajar a outros irmãos nossos a retornar a este caminho antigo, aquilo que Jeremias falava, veredas antigas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e não ter preconceito, porque muitas vezes a gente evita de tratar desses assuntos na igreja e até na nossa vida familiar, com o receio de sermos tidos como pessoas ultrapassadas, pessoas preconceituosas, pessoas que estão fora da moda. Nós precisamos voltar para uma vida de santidade e encorajar, sim, aos nossos queridos a voltar para esta vida, desafiar a igreja a uma vida de consagração. Eu afirmo que começa tudo pela uma disposição do nosso coração de obedecer à palavra de Deus. E como é que nós vamos saber o que Deus quer de nós? Leia a Bíblia. Eu dou como exemplo Salmo 119. E eu me lembro que eu era um moço,
um menino e na minha casa ninguém era crente, e eu já aprendi ali uma verdade que se tornou um princípio de vida, que eu trago comigo até hoje, que é este princípio: de que maneira poderá um jovem, um moço guardar puro o seu caminho? Aí diz-nos lá a palavra de Deus: observando segundo a tua palavra. Ali nos Salmos também diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que nos falta? Conhecimento da palavra, leitura da palavra, disposição para obedecer à palavra de Deus. A vida de santidade, meus queridos irmãos, envolve um conhecimento da palavra, a prática da palavra, comer a palavra, encarnar a palavra, vivenciar a palavra. E olha, meus irmãos, Deus está nos chamando para uma vida de santidade. A santidade como oração é algo também, infelizmente, ausente da vida de muitos cristãos. Jesus, ele aprendeu a ser obediente, e ele, sendo Deus, diz-nos lá a epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que ele, pela obediência e pelas coisas que ele sofreu, Jesus, ele aprendeu uma vida de santidade. Ele era santo. E Paulo chega a dizer que ele era um imitador de Jesus. E Paulo nos convida a imitá-lo como ele imitava a Jesus. A santidade, meus queridos irmãos, requer obediência. Ela custa também um preço, ela tem um preço. Nós temos que nos esforçar, sim. Para ser salvo, não. Mas para ser santo, na prática, sim. Paulo dizia que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão para que, depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não ser desqualificado. Que comprometimento, que envolvimento. A rotina da vida cristã, meus queridos irmãos, requer de cada um de nós grandes esforços. O grande pregador Billy Graham, que já faleceu, o evangelista Billy Graham, faleceu há poucos anos atrás, a quem eu tive o privilégio de ouvir pessoalmente. Ele dizia que a gente não pode evitar a tentação. E quando ele se referia ao assunto, ele dizia: você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Lamentavelmente, o mundo foi entrando na igreja, o mundo foi entrando de uma forma sorrateira, e não só Satanás fez ninhos na vida de muita gente, como fez morada, lamentavelmente, e tem destruído muitas vidas. E ser crente hoje é algo até da moda. É cantar bonito, é fazer alguma coreografia na igreja, é levantar as mãos. Não estou contestando de tudo isso. Se o fazemos para Deus, é dançar. Tem até algumas igrejas que falam de dançar para Deus. Davi dançou para Deus. Não chego a ser radical nesse entendimento, mas santidade é muito mais do que isso. Exige esforço, implica em a gente repetir. Eu agora estou com um probleminha no dedo e eu estou fazendo fisioterapia.
e eu tenho que repetir todos os dias os mesmos exercícios para o dedo voltar à normalidade. A vida cristã exige oração, leitura da Bíblia. A maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Talvez a maioria de alguns que estão aí a me ouvir nunca leram nenhum livro todo da Bíblia. Nunca leram os 4 evangelhos. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, meu amado irmão, se assim você tem vivido? Nós somos pessoas fracas, mesmo salvos. E se nós não buscarmos em Deus uma vida de santidade, de obediência, de oração, hábitos santos, Satanás vai vencer a batalha. Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra as forças espirituais do mal. Muitas vezes nós, na nossa presunção, no nosso orgulho, na nossa autoconfiança, no nosso tempo de igreja, eu tenho tantos anos de igreja, eu canto no coral, eu toco no louvor da igreja, eu sou pianista da igreja, eu sou professor da escola dominical. Mas Satanás está ali. E ele está em busca de quem não tem disciplina. Uma disciplina cristã, uma disciplina de leitura bíblica, de oração, de ter um coração pronto a obedecer, um ouvido pronto a ouvir e sensível ao que Deus queira fazer através da minha vida e da sua, no momento que Deus fala conosco. E muitas vezes nós temos fugido das nossas responsabilidades como crentes. E temos deixado de viver uma vida de santidade. E esta falta de reverência a Deus e uma tolerância muitas vezes intencional com aquilo que é errado, que a gente sabe que é errado, tem se tornado numa excelente oportunidade para Satanás entrar e nos dar aqueles golpes mortais. E alguns cristãos agora estão mortos espiritualmente falando. Morreram, perderam a fé, desanimaram e abandonam também a igreja, deixam de ser fiéis nas mínimas coisas. E no final, o diabo prevalece na vida destas pessoas. A minha palavra hoje à noite é uma palavra de alerta. Acorde. Acorde. O apóstolo Paulo diz, vai alta hora e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Que Deus nos abençoe. Esta é a minha oração. Sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Pai, por tua palavra. Aplica aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos orar e receber a bênção. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, ó Deus, e te pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, ó Pai. E que durante a semana, ó Deus, diante das dificuldades, diante das barreiras que se colocarem diante de nós, nós possamos nos lembrar daquilo que ouvimos aqui, da tua palavra, Senhor. E agora, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça hoje, agora e para todos sempre. Amém.
Queridos, nós chegamos a mais um término de culto e queremos desejar a todos uma boa semana e que Deus os abençoe. Nós tivemos um final de semana assim bastante corrido, vários irmãos tomando a ceia, participando da ceia. Foi um momento muito bom, maravilhoso. E nós estamos assim fechando esse domingo com aquela sensação de dever cumprido. E a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Eu quero lembrar os irmãos dos trabalhos normais da igreja. Nós temos o estudo bíblico na segunda, quarta e sexta. Nós temos a reunião de oração na terça-feira. Nós temos também a live com os adolescentes na quinta-feira. E nós temos no final de semana, nós temos a escola dominical e o culto também. Não esquecendo que na quarta-feira nós temos também a reunião de oração com as nossas irmãs da SAF. E agora eu quero convidar você a participar da live pastoral pós-culto. O pastor Francisco já está se preparando e nós podemos mandar aquele abraço uns para os outros, aquele nosso momento de comunhão muito bacana que é na live. Que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos.